Front-end em 2025, será que isso aí ainda existe, cara? Eu vou falar a verdade para vocês, existe, mas não é tão simples como já foi um dia, né, tempos atrás, onde era só a gente fazer site bonito, colocar para rodar em algum lugar aí e o pessoal dar uma olhada. Eu acho que hoje em dia está bem mais complexo, mas eu tive que fazer esse vídeo aqui, né? A gente está no começo do ano, assim como você está assistindo esse vídeo, tem a meta de começar na carreira como dev front, eu tenho a meta de começar um canal, então a gente tem que começar de algum lugar mesmo sendo ruim nisso, né? E cara, eu sou muito preguiçoso para fazer vídeo, só que a quantidade de conteúdo ruim que a gente tem hoje em dia é uma coisa bizarra. Toda vez que eu abro meu Instagram, a quantidade de dev tigrinho tentando te vender que você pode ficar muito rico, sei lá, dizendo que você pode ter 3 trampos na gringa faturando 70k por mês ou que você consegue virar um dev Java com 3 meses de estudo e começar a ganhar 5k de dólares. É uma bizarrice, e ainda mais no front-end, que o front-end tem sido tão atacado assim nos últimos anos. Eu lembro que 4, 5 anos atrás a gente teve aquela saga lá onde as pessoas diziam: não vire mais dev front, seja full stack, né, tipo. E agora com a IA gerando, né, todo o front ali bonitinho, né, tipo, você não precisa mais saber, na teoria, né, codar um front-end ali, montar uma estrutura de HTML e CSS. Então, eu vejo que o caminho do front-end ele é muito nebuloso hoje em dia, cara. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho essa síndrome de impostor, me sentindo tipo assim, eu sou um front, mas todo o conteúdo lá fora diz que não existe. Mas isso eu trabalho com isso e eu trabalho só com front. Eu não sou full stack, né? Isso não quer dizer que eu não entenda de back-end, mas significa que profissionalmente eu nunca ganhei R$1 fazendo back-end ou qualquer coisa que não envolvesse JavaScript. Então, eu estou aqui nessa tentativa, a ideia do vídeo é essa tentativa de lutar contra a minha própria síndrome do impostor, mesmo sendo uma pessoa da área. Eu me sinto relutante de fazer esse vídeo, tentando conversar um pouco do front-end, né? Mas, beleza, vamos lá falar um pouco do que eu acho que é o front-end de 2025. Então, eu acho que o que pega muito, né, cara, que eu vejo muito batendo na tecla é, por exemplo, o Dev Pokédex, né, que é a pessoa que quer iniciar ali com programação, gosta do front porque ele é mais visual, tem mais interação, aprende a fazer uma Pokédex, aí vai lá, começa a aplicar para as empresas, só que tem mais 1000 dev fazendo a Pokédex também, tipo, nenhum deles tem um diferencial de verdade. Então, respondendo a pergunta se eu acho que é possível ser um dev só front-end em 2025, eu acho, porque eu sou ainda, então seria uma mentira, uma hipocrisia eu falar que não dá, mas eu acho que teve algumas mudanças aí ao longo dos últimos, vamos colocar aí, 6, 7 anos, né, que é o tempo que eu tenho atuado, aí 7, quase 8 anos na área, para você conseguir realmente se destacar no mercado como front. A primeira coisa eu acho que é o seu posicionamento, né? Você tem que no seu LinkedIn, nas suas redes, se posicionar como dev front. Eu já vi muito perfil de muita gente, você entra lá e o cara tem tipo Node, TypeScript, JavaScript, React, GraphQL, é uma bagunça toda. Então a impressão que eu tenho é que o cara saiu de um bootcamp, colou tudo aquilo ali e me passa uma impressão muito genérica. Uma coisa que eu sempre curti muito no meu currículo é que ele sempre foi focado nessa área de tipo especialista, coisas de front-end, coisas que agregam front-end. Então, ao longo dos anos, numa carreira de front-end, beleza. Hoje em dia a gente sabe que é o React que manda, é o Next. Se você coda em Angular, procura outro canal. Mas ao redor disso tem todo um ecossistema de debug, de teste, de controle de estado e tudo mais. Eu já vi gente falando que será possível ser um especialista em React? Claro que é possível, mano. Tem tanta biblioteca em volta, né? Tipo, o ecossistema é tão gigantesco pela quantidade de devs que trabalham com isso que é impossível um cara muito generalista chegar e passar numa entrevista de especialista, porque vão pegar nessas teclas bem mais específicas de bibliotecas que são melhores para casos específicos, como trabalhar com, sei lá, às vezes você precisa trabalhar com otimização, por exemplo. No meu trabalho atual, eu estou usando uma coisa que muito pouco dev usa trabalhando com front-end, que é a otimização e performance. Por quê? Na maioria das vezes você quer fazer um sistema, então você vai lá, faz o sistema, as pessoas podem logar nesse sistema e não interessa muito se ele vai ranquear no Google, se ele vai ser fácil, se ele tem usabilidade, mas eu estou trabalhando com um site de notícias, então é importante sim que esse site ranqueie. E aí como é que a gente faz para fazer esse site ranquear bem? Usando o Differload, né, que é o quê? É um site de notícias, então eu tenho 1000 notícias na home. Eu vou carregar essa home com 1000 notícias? Não, eu vou carregar 5 notícias, depois, conforme o usuário scrolla, a gente vai carregando mais notícias. E vários outros exemplos que a gente poderia dar aí.
Outra coisa que eu acho que é muito legal você investir como dev front-end para se destacar atualmente é teste. Teste focado principalmente ali no, digamos assim, no teste unitário de componentes e no teste end-to-end. Então seria para mim, coisas que eu mexi muito no último ano, o Storybook e o Cypress. Por exemplo, na minha empresa eu mandava embora muita gente do time de QA, então está se exigindo cada vez mais que o dev consiga navegar entre essas plataformas de teste. Então, eu não estou falando de você ir lá no Cypress e escrever uma query para clicar no botão e ver se clicou no botão. Não, tipo assim, você está construindo um sistema, eu quero testar essa tela aqui no Storybook, beleza. Como que a gente vai testar essas interações? O que vai ter que mocar de API aqui, né, tipo, para poder fazer esses dados aparecerem na tela e rodar como se fosse real? Não é o caso de ir para o Storybook, então vamos para o Cypress, teste end-to-end, beleza. O que a gente quer testar, o que vai ser assertivo lá, como isso vai ser integrado no CI, né? Porque tudo isso são funções que eu vejo sendo agregadas para o dev, né? As empresas com um orçamento mais baixo querendo, digamos assim, enxugar custo, você pega um dev front que ele consegue desenrolar bem no teste, o cara vai lá e manda embora o QA dele, porque ele sabe que aquele dev, não, beleza, aquele dev eu posso confiar que ele vai fazer uma boa feature, ele vai testar e vai fazer o deploy disso. Então, você vê aí que já é um jeito de você se manter trabalhando só com front, né, na teoria só front, só que sem ter que pôr a mão no back-end, né, pelo menos é o que tem acontecido comigo no último ano. Nos últimos meses, principalmente, eu tive, digamos assim, uma imersão muito grande nesse mundo de teste aí, e me ajudou muito porque você continua entregando tarefas na empresa, né? Outra coisa que é muito legal você dar uma olhada também, muito pouco dev vai conseguir passar numa entrevista de front nisso, é acessibilidade, né? Sites que tem, de novo, sites que têm exposição pública, né, que são ranqueados pelo Google e usados por grande quantidade de usuários. Como é feita a acessibilidade desse site, né? Por exemplo, você vai construir um menu, quais são os atributos de area, né, clicáveis, não clicáveis, como está a navegação via tab desse seu componente, como está a descrição em áudio disso. Então, coisas bem específicas que eu tenho certeza que no Bootcamp você não está fazendo. No Bootcamp você está fazendo lá o CRUD boladão que mais 500 mil pessoas estão fazendo, né? Então, acessibilidade também, coisa que eu mexi muito nesse último ano. E por último, acho que, cara, entender o JavaScript, vai estudar, tipo, o porquê das coisas. O cara chega numa entrevista e te pergunta qual é a diferença de uma função normal e uma função assíncrona, você não sabe dizer que é porque o JavaScript ele roda numa thread só, então o async joga aquela função para o lado, espera ela ser resolvida e depois volta, né? Por que os métodos são usados? Você usa map para todo lado no seu código, mas você não sabe qual é a função do map, do reduce e do filter, né? Então, entenda bem a linguagem do JavaScript, que o React, óbvio, tem muita coisa específica do React e do Next, né? Já não, hoje em dia, basicamente, muita gente já está rodando em cima do Next, e em conjunto com isso TypeScript. Então, entenda isso, entenda a tipagem, entenda como estruturar os dados que você vai usar no front-end, porque não tem como ser um front-end bom sem noção de back-end, de como o back-end funciona, porque é o que eu falei, às vezes você vai testar uma feature, vai ter que mocar os dados, vai ter que, ou o próprio back-end vai chegar para você e perguntar, cara, como que eu monto, né, a estrutura do back-end para você, porque querendo ou não, você que vai receber os dados do front-end. Então, na teoria, você é quem melhor sabe como esses dados deviam ser estruturados para fazer digamos assim, um código mais performático, mais limpo em volta do que vai ser exibido na tela do usuário, né? Como você faz abstrações, né? Como que os design patterns, né, que a gente vê tanto nos livros de Java, de back-end, funcionam no front-end, por exemplo. O que é um contexto global em uma aplicação? O contexto global em uma aplicação é um singleton, certo? Singleton é um design pattern que ele basicamente ele diz que você tem uma fonte da verdade para aquele dado e não tem como ter outra, você não pode duplicar essa fonte na sua aplicação, que é a mesma coisa de você pegar um React e criar um contexto global, igual a gente criava com Redux, hoje em dia com Contexto, ou Jotai, ou várias outras ferramentas que a gente tem. Então, estudar como que esses conceitos, né, de design patterns se conectam com o seu front-end, que aí vai te ajudar no quê? A ser um cara melhor em design system, que é uma coisa também que muita entrevista tem por aí, as pessoas ficam totalmente perdidas porque elas não sabem como as coisas se conectam, fechou? Então, esse foi um vídeo tentando, sei lá, dar os meus 5 centavos aí sobre o front-end 2025. Eu sei que parece que é impossível arrumar um trampo na área, ainda mais só com front-end,
Mas eu seria hipócrita se eu falasse que não é possível porque eu tô aqui trampando com isso, fechou? Então é isso. Se curtiu, deixa o likezão aí. Valeu!